Esse seminário aconteceu em novembro de 2020, através da pós-graduação em dança educacional, como professor e coordenador Gessé Cruz, na disciplina de Didática Aplicada à Dança. Recebemos a participação especial da Kalim Morgana, professora e bailarina de dança cigana, e foi apresentada através dos pós-graduandos Marina Medeiros, professora e bailarina de dança cigana, Patrícia, bailarina das danças populares do Brasil, e também Silvia Braganholo, bailarina e professora de dança cigana e divulgadora da dança cigana estilo brasileiro. Esse seminário traz como tema a ancestralidade, a decolonialidade das artes e saberes do corpo, através da cultura e da dança cigana brasileira e dos povos ciganos de outras etnias do mundo. O corpo e a ancestralidade, né, reconhecendo a etnicidade como uma possibilidade de ensino na dança. E quando a gente pensa num conceito inicial de ancestralidade, a gente encontra essa particularidade ou estado daquilo que é ancestral, que vai se referir aos nossos antepassados ou antecessores, o que se recebe das gerações anteriores, uma base da organização social, cultural e política de um povo que propõe de uma maneira própria de viver na sociedade brasileira. E a gente encontra, sempre que se fala de ancestralidade, uma necessidade de valorização desses povos para fortalecer a condição de exclusão e segregação que eles foram submetidos. Então, levar uma consciência da função deles como agentes de resistência, né, nesse contexto do nosso país. E temos a música e a dança como modo de expressão dessa resistência, preservação e disseminação cultural de um povo para quem a vida e a arte se misturam. A arte está conectada ao passado, a essas tradições e a essa cultura de cada povo, o que faz com que ela estabeleça comunicação entre aqueles que viveram no passado e os que vivem no presente, garantindo aos grupos sociais essa preservação dos seus saberes e a importância que isso tem. A Kalim Morgana eu conheci através da internet, a gente não se conhece pessoalmente, mas hoje a gente já se conhece pelas lives e pelas conversas pelo celular. Ela é representante da dança cigana no Rio de Janeiro e ela vai falar da história dela para vocês, principalmente correlacionado ao que ela já viveu e correlacionado à dança em si, como ela conseguiu construir nela essa profissionalização das danças ciganas, como que ela lida com isso e como que ela faz acontecer a dança cigana hoje no Rio de Janeiro, enfim, e agora através de todo o movimento que ela faz na internet e em todas as comunidades que ela atua. Então, bem-vinda, Kalim Morgana. Primeiramente, boa noite a todos, né? É um prazer estar aqui falando da minha cultura, né? Na realidade, a minha intuição, a intuição de estar aqui, de falar do meu povo, de divulgar a minha ancestralidade através da minha cultura, para mim é uma honra. Eu sou Kalim Morgana, né? Sou cigana do clã Calon, que são ciganos de Portugal e Espanha, né? Sou semi-nômade hoje, mas a minha família toda é nômade, vive de barraca, acampado pelo Brasil. Sou casada há 25 anos, cigano casa cedo. Tenho 2 filhos, um de 23 e um de 21. E a gente tenta seguir a cultura tradicional. A dança me trouxe a oportunidade de mostrar uma parte bonita do meu povo. Por causa da discriminação, por causa do preconceito, eu senti força através da dança para divulgar a minha cultura, né? Eu sou a primeira cigana da América Latina a ser sindicalizada no Sindicato da Dança. Eu sou pioneira aqui no Brasil, né? E desde 2012 que eu sou professora, não, a sindicalizada 2012, mas professora eu sou há 18 anos, né? Há 18 anos que eu venho fazendo esse trabalho de integração social e racial através da minha arte da dança. Mas só que, assim, foi um tempo
bem longínquo e bem cansativo até eu conseguir o meu espaço. Porque as pessoas tinham estereótipos, assim, achavam que o cigano era como se fosse o cigano do leste europeu, por causa do pessoal do clã Calon tem a pele mais morena, então eles julgavam que a gente, ainda falam, né, que nós não somos ciganos por causa da cor da nossa pele, né, porque a gente tem a pele mais negra, a gente é negro, né, uma pele bem morena, bem trigueira, e as pessoas acabam julgando a gente também por não ser cigano e confundindo a gente com religião. E a dança me trouxe um mundo melhor para mim divulgar a minha arte. E assim, né, há 18 anos eu estou perpetuando a raça, né, e honrando a minha cultura através da arte da dança. O meu pai é cigano, eu sou cigana realmente de sangue, vivi a minha vida toda em barraca, né, então foi um processo muito grande para mim chegar onde eu estou hoje, né, sendo representante de povos e comunidades tradicionais da região sudeste, representando a cultura. E eu venho fazendo isso de uma forma que eu estou agregando as minorias. Não só tá eu nessa luta, eu estou trabalhando com quilombolas, com indígenas, com o pessoal LGBTQI+. Então, a gente está fazendo um trabalho, assim, ampliou. Eu, quando morava de barraca, eu achei que era só eu que vivia o preconceito, só o cigano. E quando eu comecei a me misturar, né, a dança me trouxe isso, eu fui vendo que eu não era só eu que era minoria, né? E com isso, né, eu venho perpetuando a raça, tive que aprender minha cultura, tive que estudar, aprender a dançar, esse lado artístico da dança, a falar, né, musicalmente com o corpo, eu tive que aprender isso tudo e mesclar a cultura com a dança, né? E isso me trouxe bastante riqueza, tanto para a minha vida emocional, mas também para as pessoas. A didática mudou, né? E eu fico muito feliz por isso, de estar aqui com vocês. Se não fosse isso, né, Silvia, não tinha me chamado para estar aqui contando a minha história. É muita coisa para contar. Eu acho interessante, Kaline, dizer quando você começou, como que você começou a ensinar a dança, como era, e como você se transformou nessa professora hoje, que de alguma forma ensina a dança academicamente, ensinando passo a passo para outras pessoas que não sejam só da tua família, ou que não sejam só das pessoas que você se comunicava na tua comunidade cigana. Então, eu comecei a trabalhar isso dentro da minha própria comunidade, porque toda cultura ela acaba se misturando, né? E eu estava vendo que assim, até hoje ainda é uma luta árdua, né? De tentar manter a cultura em pleno século XXI, tá? Então, o que eu fiz? Eu comecei a ensinar o meu próprio povo a nossa própria dança. Tudo que a minha avó me ensinou, eu comecei a ensinar. Só que o que aconteceu? Eu não sabia que no mundo fora da minha comunidade, da comunidade cigana, existia esse interesse tão fascinante pela dança, né? Os gajões, que a gente chama de gajões, é quem não é cigano. Os gajões, eles estavam fascinados pela nossa cultura e muitos estavam fazendo coisas erradas em relação que ofendia os meus antepassados. Então, eu senti a necessidade de também montar um grupo, né? Foi em 2003, eu montei o primeiro grupo que misturava ciganos e não ciganos. Eu comecei onde a gente acampava, eu comecei a formar grupos. Eu ia nas escolas falar da cultura, explicar que a gente não era... Contava a nossa história e dançava, né? E aí, com isso, eu comecei a ver que estava precisando de didática. E eu comecei a estudar a dança em si, né? A história do corpo, a didática. Eu comecei a estudar isso tudo e comecei a criar um método meu, né? Que não tirasse nem a essência do meu povo, mas também que fizesse a coisa correta, como dançarino, né? Para as pessoas dançarem correto. Eu aprendi essa didática e fui
Estou até hoje aí nessa, né? Qual a contribuição para a sociedade brasileira que você acredita que a tua dança, o teu trabalho com a dança, com a arte, com a cultura contribuíram e também contribui para a igualdade racial? O meu objetivo quando eu entrei na dança foi por causa da igualdade. Porque eu vou falar de uma forma que, assim, por que me motiva tanto dançar e falar da minha cultura com o meu corpo? Eu comecei a criar, fomentar movimentos para ajudar as minorias. Para vocês terem uma ideia, a família Calões Latácio, que é o meu projeto, a gente agrega tem transexual, tem cadeirantes, negros, indígenas. Então, a gente trabalha com... Aí eu comecei a agregar todas as minorias. E com isso, a gente começou a fomentar o quê? Cultura nas escolas públicas, explicando que a dança cigana não é só religião, que a gente é um povo, que a gente tem cultura, que a gente tem arte, né? Que a gente tem história, que a gente tem uma língua, que a gente tem a nossa própria culinária. Então, o que acontece? A gente contribui assim. O meu projeto ajuda 400 famílias ciganas carentes, sem ajuda nenhuma governamental. A minha dança hoje ajuda 400 famílias, mantém 1.200 crianças na escola, porque eu sou de uma época que cigano não poderia frequentar a escola, então a gente já tem esse legado. O meu projeto criou a lei, né? O meu trabalho fomentou a lei que ajuda a colocar as crianças na escola. A escola é obrigada a aceitar, entendeu? A escola é obrigada a aceitar que eu consegui, junto com o presidente, a lei que agrega aos ciganos na lei do circo. Como eu sou de família de circo, então eu consegui colocar nossos filhos na lei do circo, onde a gente pode colocar nossas crianças em qualquer escola. Hoje é um orgulho falar que, graças ao meu projeto, 99% das crianças ciganas não são mais analfabetas, né? Então, isso para mim é muito bom, é muito feliz, porque a gente está criando pessoas novas opiniões, e a dança me traz isso, entendeu? Nos traz, né? Essa pluralidade, essa miscigenação, eu fico muito feliz. Kaline, eu acho importante assim você falar um pouquinho da simbologia da dança, porque depois nós vamos falar um pouquinho da história, desde os povos que saíram da Índia, dos ciganos, da história dos ciganos, enfim, de maneira geral. Depois nós vamos chegar aqui, vamos falar um pouquinho sobre o flamenco, vamos falar um pouquinho sobre a dança cigana estilo brasileiro, aquela que nós dançamos aqui, que é a tua dança em si, que é a dança que você ensina. Mas eu acho interessante ouvir de você a simbologia, a forma como é a tua didática, como você utiliza a simbologia e esse, entre aspas, esse esoterismo cigano, esse místico. Então, nós ciganos, a gente dança para tudo. Tá? A gente dança para o amor, para a tristeza, para a alegria. A gente dança para o nascimento, quando nasce uma criança. A gente tem aquela dança própria para atrair felicidade para aquele novo ser que está surgindo. A gente dança para a morte, que para a gente também é uma data muito importante, que é a despedida daquele ente querido. Né? Então, cada gesto para a gente tem um significado. A respiração. Nós ciganos acreditamos que o nosso corpo é uma árvore, sabe? E a gente sempre tem que estar com uma árvore bem plantada, com altivez, com imponência, para a gente buscar novos caminhos e ter o discernimento de escolher o que é bom e o que é ruim para si próprio. Por isso que a gente preserva muito a liberdade. E a gente carrega isso com a gente através da dança, né? A mulher cigana, a saia longa. Por que a mulher cigana não mostra as pernas? E a gente traz isso na dança, que a gente acredita que são folhagem que reveste essa árvore e que guarda o segredo da vida.
entendeu? Então, por isso que a gente tem que trazer isso, né, essa sutileza no movimentar das saias, né? Cada um tem um simbolismo, cada um tem uma representatividade. A gente também trabalha com os 4 elementos na dança, a gente tenta buscar esse para o nosso emocional, tudo aquilo que a gente vive, né? A gente tenta externar na dança todo emocional. Ali não é a cigana Morgana, a dona de casa, a mãe. É uma hora que as pessoas têm que olhar aquela pessoa como se fosse renascer das cinzas, sabe? A gente, quando vê uma mulher cigana, nem toda cigana sabe dançar, cigana de sangue. É assim, a gente tem os dons. Numa comunidade cigana, cada pessoa tem o seu dom, né? O dom, uma é parteira, a outra é cartomante, a outra é dançarina, outra é artesã, e a gente traz isso, né, com muita fidelidade. E a gente tenta trazer isso para a dança também, né? É quando a mulher cigana ou o homem cigano, né, dança, ou a senhora ou a criança dança, é quando ela liberta esse dom que exerce dentro dela, né? A hora de externar para as pessoas e contaminar com sua essência. E a gente tenta buscar isso, né, com os pés descalços. Por que a cigana dança com pés descalços? A gente tenta transcender a energia do elemento terra para o corpo, como a gente acredita que a gente é uma árvore, e a gente tenta buscar a energia, trazendo o quê? Trazendo imponência, postura, né? Que as pessoas, a sociedade vai te olhar de frente, você vai encarar a sociedade de frente, você não vai ser aquela mulher que vai estar carregando água na cabeça, não vai ser aquela mulher que está lavando roupa num rio, você vai ser a luz. Então a gente busca sempre estar à frente, um ser iluminado, um astro iluminado. Quando a gente dança, a gente quer externar isso, essa altivez. Quando o cigano impõe os braços para o alto, né, com leveza, ele está buscando o quê? Ele está se despindo para a vida. É como se a gente estivesse encarando a sociedade de uma forma mais aberta, sabe? A gente busca fazer o quê? Uma comunicação corporal, né? E eu descobri que não só a dança cigana, como a gente vai estudando, né? A gente vê isso muito em jazz, em clássico, aquela coisa da expressão corporal, da liberação do corpo e da alma, tem essa junção também. Eu achava, né, antes de estudar, né, que eu tive que estudar para me virar professora, né? E eu descobri que a dança, ela tem essa ligação, ela tem essa comunicação, e isso me trouxe muito mais encanto, né? Não ligue que eu falo como eu sou apaixonada pela arte da dança, então eu falo com muita paixão, né? Quem me conhece sabe que eu sou assim. E as mãos, por que os ciganos dedilham muito as mãos? A gente dedilha as mãos, né? Que a gente acredita que os dedinhos são como se fossem antenas que conectam a gente com o astral. Né? Nós ciganos acreditamos que a gente é um povo muito místico, né? Independente de religião, o cigano sempre tem essa parte mística, porque a gente acredita que a gente é feito, né? Que a gente é feito do fundo do pó da terra. Por isso que a gente é um ser especial. Nossa avó falava isso pra gente e a gente continua achando, né? Para trazer esse magnetismo todo, e a gente tenta trazer isso para a dança. E quando a gente dedilha, dependendo do movimento, a gente afasta, a gente traz, a gente afasta, a gente traz, e a gente vai buscando isso, porque a cigana lê a mão, né? Aqui está o nosso destino. Então a gente tem que proteger como se fosse uma concha, essa joia rara. Então a gente sempre está protegendo a nossa mão, porque aqui está o mapa da minha vida. E eu sempre vou estar trazendo isso com a respiração. Quando eu respiro, né? Quando eu respiro, o que eu trago? Eu trago todo o meu emocional. E quando eu inspiro, eu jogo para fora tudo, eu purgo tudo aquilo que eu não quero. A gente tem a consciência, né? A gente acaba trabalhando essa consciência corporal, que assim, nós ciganos temos mania de falar quando a gente contamina, emociona alguém com a sua dança, a gente tem mania de falar que é o fascínio do eu doente. É um fascínio do eu doente, é aquilo que contamina, é o espírito da dança. E quando você entra em conexão com esse consigo próprio e com o universo externo, isso assim reverbera milhões de possibilidades, milhões de imaginação, trabalhando isso em forma conjunta. Né? A gente tenta trazer isso
no nosso corpo. Eu sou apaixonada. Se deixar, eu vou falar aqui 2 horas. Eu adoro essa paixão. Olha só. Mas agora vamos falar de uma coisa que eu acabei não colocando ali no nosso roteiro, mas uma problemática que eu acredito que talvez você saiba ou nem tenha vivenciado isso, pelo fato de já ser cigana de origem. Mas nós, professoras, né, que começamos a estudar a dança cigana, quando eu comecei, há muito tempo atrás, eu recebi muitas críticas dos próprios ciganos, que, na verdade, não conheciam e não me conheciam, e eu estava falando de uma cultura que, na verdade, eu não tinha vivenciado realmente, eu tinha só incorporado na minha vida de forma didática, acadêmica, feito um estudo de campo, enfim. E comecei a ensinar a dança. Então, isso seria uma problemática que aconteceu, acredito que agora tem diminuído muito, através do estudo que nós temos tendo e da abertura que a gente está tendo, e essa união dos não ciganos com os ciganos, como você mesma faz isso, né, na tua prática diária. E esse seria uma problemática, como que você sente isso, e mais outra, que seria a questão de que, durante um tempo, alguns anos atrás, e ainda hoje, há algumas pessoas que afirmam que não existiria, de verdade, uma vertente de etnia cigana na dança cigana aqui expressada no Brasil, porque seria uma imitação dos outros povos, enfim, pelo fato de algumas pessoas, alguns ciganos, principalmente de famílias ciganas, pela sua autoproteção mesmo, pelo próprio preconceito que sofrem, acharem que isso seria uma invasão da cultura, uma invasão se apropriando daquela cultura. Como que você vê essa apropriação cultural que hoje eu, a Marina, as pessoas que estão aqui nessa reunião, que gostam da dança cigana e que usufruem dessa cultura e da cultura da dança e que também ensinam a dança. Então, isso é uma problemática que a gente enfrenta como não ciganas e professoras de danças e que amam a cultura como você ama, mas também acredito que seja uma problemática das próprias famílias ciganas ao ver que sofreram esse preconceito, sofrem, mas, no entanto, vê a sociedade usufruindo dessa forma da sua cultura. Então, é que vocês não me conhecem, eu falo o que eu penso. Não é nada pessoal, mas eu vou dar a minha opinião do que eu penso. Na cigana é muito assim, a gente fala o que a gente pensa, o que a gente acha. Né? E eu vou tentar somatizar isso tudo representando pelo menos o povo calão, tá bom? Eu vou falar primeiro, né, que você falou aí em relação a não acharem que existe, né, a dança cigana tradicional não é a dança artística. A dança que eu danço com a minha família não é a mesma dança que eu danço no palco. Né? Isso foi a minha problemática, porque quando eu cheguei no mercado, né, eu não sabia que tinha tanta gente já se empoderando. Eu não quero que seja nada pessoal, eu vou fingir que eu nem conheço vocês, que não é nada com vocês, eu vou falar, abranger tudo. Né? Quando eu cheguei, né, no meio dos gajões, os não ciganos, e eu achei que, tipo assim, eu queria passar minha cultura. E quando eu vi que eu não fui bem recebida, porque já tinha uma outra cultura dentro de uma cultura, que eles estavam, tipo, vendendo uma cultura que não era a minha cultura, que eu aprendi com a minha mãe, né? A roupa minha, tradicional, não é a mesma que eu danço no palco. E as pessoas, tipo assim, me viam como... Eu senti um pouco de preconceito, sabe? Me julgaram que eu era aquela cigana que ficava puxando a mão dos outros na rua, e eles queriam aquela cigana que estava com aquela saia de 15 metros, né, bem equipada. Isso mexeu comigo, né? Não vou mentir. E mexe muito, eu tenho essa problemática, Silvia, quando eu chego no acampamento. Sabe assim? Eu tenho essa problemática, porque as crianças, elas me têm como referência.
Então, eu tenho que, tipo, tirar esse mau conceito que eles tinham, e algumas têm, os mais velhos têm mais, né? Porque o artista, ele pode criar, eu aprendi isso, né, com vocês, o artista, ele tem essa possibilidade de criar. E a tradição não, a tradição tem limite. Eu achei muito legal quando vocês, né, os Gajões, colocaram, intitularam Dança Cigana Brasileira. Porque o que acontece? Vocês amenizaram uma coisa que muita gente que começaram antes de vocês não tinham feito. Vocês criaram um limite, isso aqui é o artista. Né? Então, aí, tipo, a minha tia, a minha avó, até meu marido é mais rígido em relação à tradição, até o meu marido consegue ver hoje com os bons olhos, adora, né? Vai nos eventos, ele consegue enxergar que o artista ele pode criar e que a dança cigana brasileira não é a dança cigana tradicional. Então aconteceu o quê? Aconteceu que quando nós ciganos chegamos no Brasil, nós chegamos pelo Nordeste. Tá? Chegou uma família, o cigano, chegou só uma família com 12 filhos. Chegou junto com a corte real, veio naqueles navios, só que eles ficaram lá para o Nordeste. Né? E aí o que aconteceu? Aconteceu que a gente se acostumou com as músicas típicas da região. Então, o cigano, estou falando do clã Calon, tá bom? Eu quero que vocês frisem bastante isso, porque cada clã tem um jeito diferente, um dialeto, e a cultura, às vezes, ela se alterna dependendo do clã, tá? Eu estou falando de ciganos que moram de barraca, né? Então, o que aconteceu? A gente assimilou, né, a isso, essa música chorosa, a música sertaneja, e acontece que por muitos e muitos anos a nossa dança era essa, é essa, né? E nem é um sertanejo, não é um forró, é uma dança que é cantada pela nossa língua, que é cantada, sabe? A gente tenta trazer isso para o nosso universo. Só que aí, com esses estudos meus, eu descobri que, assim, a gente dança a dança quaternária. A gente faz a posturação de braço. A gente mexe a saia. Só a música que é diferente. Então, a gente não perdeu. Não se perdeu a cultura. Sabe? E assim, eu tô tentando, não só eu, mas tem algumas ciganinhas que eu tô ensinando, quando eu vou nos acampamentos, a gente ensina para elas estarem ensinando as crianças, novas gerações, né, a reconhecer a arte da dança da sua própria cultura, né? E como a minha família era de circo, eles dançavam no circo, tinha a hora dos dançarinos, eles dançavam. Mas aí, tipo, outros clãs dançam outro tipo de dança, né? Acaba que o quê? Acaba que a gente acha que, tipo, a dança, ela se dividiu, né? A dança dançada no Brasil hoje pelos artistas ciganos é uma dança estilo brasileira. Qualquer clã, tipo, eles me têm assim, Morgana, quando tá vendo Morgana no YouTube ou no espetáculo, lá, artista. Não é a Kalim Morgana, cigana que mora de barraco. É a artista, né? Que eles falam que eu tô dançando a música do cigano brasileiro. Né? E acabou que esse movimento criou um movimento internacional. Hoje em dia a gente conversa, que a gente tem primos, né, em vários lugares do país, né? E eles sempre falam, agora a dança cigana brasileira, eles acham que os ciganos daqui do Brasil dançam a dança que vocês dançam. Né? Até interessante isso. Né? Eles acham que a gente mudou, tá igual os ciganos da Espanha, cigano do leste europeu, acha que a gente está tudo, né, seguindo a cultura da dança artística, né? Porque a dança tradicional ela é diferente, ela é introspectiva, ela não é mais ampla, ela é mais interior, entendeu? A gente trabalha mais no nosso interior, até porque tem coisas que a gente não pode fazer, movimentos, né? Porque às vezes não pode ser muito sinuosa, a mulher,
Mesmo que a cultura seja... O homem também não pode ser muito expansivo, né? Tem que ser um sensual sem ser vulgar. Então, mistura muita coisa. Então, a gente preferiu deixar a nossa cultura mais protegida com as nossas danças tradicionais, né? E tentar trabalhar esse lado artístico com a dança que vocês criaram, que os Gajões criaram. Quando eu falo vocês, não é vocês, é as pessoas brasileiras que gostam da nossa cultura e da nossa arte de dança. Tá ótimo, Kaline. Olha só. E a gente vai fazer uma explanação sobre a cultura, né? Aqui sobre a história das danças ciganas e da cultura cigana, né? Um apanhado geral e rápido. Eu também trouxe assim, se você identifica que existe se você como habitante aqui, né, do Brasil, se você identifica a similaridade entre as danças que são consideradas folclore brasileiro, como o carimbó, as danças aqui do Sul, enfim, se você identifica a familiaridade com as danças ciganas dançadas aqui, que eu acredito que essa mudança de comportamento na dança cigana tenha sido por causa desse contato com todo esse processo cultural que existiu no Brasil. Então, dentro das festas ciganas, até que uma pessoa fez uma pergunta ali, dentro das festas ciganas, e onde se misturavam gadiós e ciganos, gadiós seriam os não ciganos, eles dançavam com esse tipo de expressividade, e nisso foi se criando uma dança e começando a se levar para o palco e se criando coreografias e trabalhos cênicos, assim como aconteceu com praticamente todas as danças ciganas que são de etnias ciganas do mundo, que também viraram arte, que também são expressas como arte em grandes teatros, e também foram transformadas da tradicional para uma dança artística, né, assim como foi aqui no Brasil. E também eu fui uma que fomentei muito esse nome dança cigana e coloquei ainda estilo brasileiro, como se fosse o estilo do brasileiro, para que realmente não viesse a trazer essa dor para quem fosse cigano, né, compreendesse de que isso é a arte, de que isso estava sendo representado de uma forma artística para o palco e levando das festas tradicionais que eu fiz estudo de campo para o palco, e que aquela expressividade já não eram mais dançadas só pelos ciganos, mas também pelos não ciganos. Entendi. Então, isso tudo aconteceu nesse processo de dança, eu acredito que isso tudo depois dos anos 80. Eu vou começar lá no comecinho, de onde nós ciganos, nós viemos do Antigo Egito. Tá? O clã Calon, o meu clã, ele nunca virou subgrupo. Por isso que a gente usa essas roupas muito coloridas, muito brilhosas, né? Várias cores. Vê, hoje eu estou de verde e rosa, né? A gente usa várias cores misturadas, né? Que a gente trouxe isso de lá, né? E lá, assim, isso a gente trouxe para nossas festas. Vou até responder a menina que falou o negócio do palco, né? Como que a gente assimilou isso tudo, né? Então, o que acontece? Muito antigamente, a gente não tinha essa modernidade, então o que acontecia? Os músicos tocavam ao vivo, né? A dança cigana, ela foi sempre uma dança circular, e até hoje é, porque quando tem as festas, a gente faz um barracão, uma barraca redonda, onde a gente tem que dançar sentido horário, todo mundo. Não pode dançar anti-horário, todo mundo pelo mesmo lado, a gente vai e volta. Então, o que acontecia? Nessas festas, a gente chamava as pessoas, músicas, para tocar ao vivo, né? E aí, como que esses músicos tinham que aparecer? Eles tinham que fazer uma introdução musical. Eles tinham que tocar nesse baile antes da bailarina, ou antes do casamento, ou antes do batizado, ou antes de qualquer apresentação
eles faziam a abertura desse salão. E até hoje, nos acampamentos ciganos, acontece isso. Mesmo tocando música sertaneja, forró, quando tem festa, eles colocam o músico para tocar primeiro e depois entra todo mundo. Só que o que acontece? Muito antigamente, né, as pessoas falam assim, por que tem que ter a apresentação do músico? Né? O músico, ele era apresentado porque antigamente não tinha como divulgar aquele músico que andava de cavalo, não sei quantas léguas para chegar ali, ou dias, né? E ele tinha que fazer o show dele antes de qualquer apresentação. E isso ainda se mantém nos casamentos, nos batizados, nas festas religiosas, nossa, né? A gente mantém isso ainda. E aí que vem a apresentação, né, do palco. Primeiro, a bailarina ela tem que entrar e se apresentar, porque vai estar todo mundo sentado em volta e vai ter aquele meio grandão. A bailarina ela tem que se apresentar para a comunidade cigana. Ela tem que entrar e cumprimentar todos. Ela entra, cumprimenta, né? Cumprimenta e depois ela se posiciona para fazer a apresentação dela. Por que isso acontece? Porque a mulher está deixando, é como aquilo que eu te falei lá no comecinho, ela está se despindo. Na hora que ela está se apresentando para a sociedade, ela está mostrando uma outra mulher que existe dentro dela. Né? Aquela mulher empoderada, aquela mulher que precisa de respeito e mostrando a ofício dela, né? O dom que ela tem. Ou o homem, ou o grupo, ou o casamento. Acontece isso, quando a noiva casa, também ela tem que se apresentar para a comunidade. Quando tem um batizado, a gente apresenta a criança. Então, o que acontece? A dança circular, ela veio de uma forma assim, parece que todas as danças tradicionais, vai englobar aquilo da dança tradicional, né, dos povos tradicionais aqui do Brasil, né? A gente descobriu que também tudo é ciranda, tudo é roda, tudo é conjunção, e a gente trazia isso já lá antes do Egito. Então, eu mesmo faço uma pergunta, será que a gente, foi uma coincidência a gente fazer isso também, e se sentimos tão acolhidos aqui, né, com a dança que remetia à nossa ancestralidade lá atrás, que ficou perdida? Eu acho que tem tudo muito em comum. Eu acho que nós, ciganos, se identificamos muito com a cultura brasileira, com as culturas regionais e tradicionais daqui. Porque a gente vê muita similaridade, só que a gente já trouxe isso lá de trás. Isso já vem lá de trás, né? Essa coisa da dança, da apresentação, da ciranda, né? Dançar descalço, saia longa florida, isso a gente já trouxe com a gente quando a gente chegou aqui. Mesmo que a Inquisição quisesse tirar isso da gente, que trocou os nossos sobrenomes, né? Nós fomos caçados. Né? Ainda somos. Fomos caçados. Mas a gente conseguiu o quê? Esconder toda a nossa origem na cultura daquele estado. Então tem afinidade sim, entendeu? E eu não lembro mais o que perguntou. Morgana, nós vamos fazer uma apresentação agora, tá? A Patrícia, a Marina e a Alessandra, nós somos responsáveis por essa apresentação da ancestralidade, nós, pelo fato de nós ter essa ligação com essas culturas, a Patrícia com o folclore brasileiro e nós com as vertentes das danças ciganas do mundo, a gente quis trazer você para trazer realmente o que é a ancestralidade né, voltada para a nossa dança e para as danças que nós vivemos. E não sei se alguém quer fazer alguma pergunta para a Calice, o professor quer agradecê-la, porque a Patrícia, se ela quiser, ela pode falar um pouquinho sobre a cultura, ancestralidade brasileira, o folclore brasileiro e a ancestralidade. Oi, gente, boa tarde. Agradecer a Calice, a rádio maravilhosa. Obrigado, meu amor. Sobre a nossa ancestralidade, né? A cultura brasileira e o folclore brasileiro em si. Como a Cali mesmo falou,
tem muita ligação, tem muita afinidade, né? Eu sou da região norte, e a região norte tem uma cultura muito rica, né? De danças circulares, chamadas de ciranda, tem as quadrilhas juninas, tem dança do café, que é original, trazida da tradição italiana. Então, a cultura brasileira é muito rica por isso. Então, a gente diz que tem afinidade com os ciganos, porque quando chegaram, eles chegaram com a colonização, vamos dizer assim, ensinaram um pouco da cultura, um pouco da dança, um pouco do ritmo. Então, aquele ritmo que já estava presente aqui se misturou com o ritmo deles, e aí foram criando, vamos dizer, tem as cavalgadas, tem o pastorinho. Então, é uma cultura muito diversa, que de cada região, e aonde foi incluída, foi criando a sua tradição. Então, a nossa ancestralidade indígena, que já existia aqui, dançar com os pés no chão, agradecendo o sol, agradecendo a lua, fazendo ritos de iniciação de jovens. Então, está presente em todas as culturas, está presente na cultura cigana, uma tradição milenar, né? Então, essa tradição foi fundida e, hoje em dia, nasceu a nossa cultura brasileira, o nosso folclore brasileiro, que também foi fundida pelos índios, pelos negros. Então, fica aquela coisa mestiça, né? Eu sou uma mestiça, eu posso dizer que sou filha de mãe negra e pai branco, pai caboclo. Então, a ancestralidade e a dança foi sempre presente na minha família, pois a minha avó fazia parte de terreiro de Mina, né? Para quem não conhece, terreiro de Mina são coisas que trabalham, são a cultura que trabalha com ervas, que trabalham com os seres da natureza, os seres que os índios adoravam, né? Os índios encantados, os príncipes turcos que vieram para o Brasil, as princesas turcas que vieram para o Brasil. Então, a cultura brasileira ela tem um leque de opções enorme, entendeu? E a cigana está presente na gente. Eu que já fui, eu sou neta de uma avó rezadeira, ela sempre contava as histórias dos ciganos que cantavam com pandeiro, que batiam nos tambores, que traziam roupas coloridas, e até hoje é presente isso no nosso folclore, né? Vestidos coloridos de várias anáguas, de várias cores, aquelas coisas gigantescas, sabe? Enfeites de cabelo, com flores, representando a natureza. Então, enfatizar muito a cultura cigana é muito presente na nossa cultura. Então, eu agradeço muito a Kalim, né, que ela abriu mais os meus olhos sobre os ciganos. Obrigada a todas as minhas companheiras, né? Então, quem tiver oportunidade de dar uma pesquisada sobre o Festival Folclórico de Parintins, sobre o Festival Folclórico de Quadrilhas Juninas do Nordeste, sobre as cavalgadas, que tem em algumas regiões, a pastorinha também, a cultura aqui do Sul, que também é bem forte, né? Os gaúchos, que também têm as suas danças tradicionais, com vestidos grandes, anáguas, então aquela coisa bem colorida, bem tradicional, dançada em roda. Então é isso, gente. Eu acho que a gente tem que dar uma explorada a mais nessa cultura brasileira, que está presente para a gente, que é muito rica, né? O Gessé conhece, já foi em Festival de Parintins, ele viu que dentro do Festival de Parintins existem outras culturas presentes, outras danças, tem os ciganos, tem os quadrilheiros, tem os cirandeiros, então tem o boi da cara preta, o bumba boi, então é tudo presente, né, naquele leque de riquezas que é a cultura brasileira. E eu agradeço a vocês. Foi um pouco do que eu posso passar para vocês agora. Quem quiser fazer também alguma pergunta, estou aberta às perguntas. Eu vou... Então, Kalim, meu amor, a senhora é belíssima. Que delícia te ouvir, que delícia você aqui conosco, que delícia todas essas representatividades maravilhosas. Então, na verdade, eu queria te provocar e quero te ouvir cada vez mais, ouvir essas meninas aqui também desse grupo lindo, né? A Lê, que mapeia também, que uma grande cartográfica que ela vai ser, essa mulher, a Alessandra, né? A Sil, a Mari, que trabalham e mergulham nesse movimento cultural, né?
e a Patrícia, grandemente, brilhantemente, nessas manifestações indígenas afro-brasileiras. A minha questão são assim, a questão permeando a relação do povo cigano. A gente, infelizmente, reconhecemos essa história que persegue todos e todas e todos aqueles que saem da normatividade europeia branca, né? Ciganos, indígenas, toda a etnicidade africana que passaram aqui para o nosso Brasil. Eu queria perguntar para ti, em que momento da tua vida, ou em que momento você vê que as pessoas reconhecem o cigano também como fomento cultural, né? Ele não é só uma representatividade étnica, né? Como você já colocou, o povo cigano, ele traz toda essa ancestralidade, né? Eu pesquiso muito cultura popular, né, brasileira efetivamente, e essa ideia do círculo que você traz, a ciranda e tudo mais, ele é algo muito que nos conecta, né? Porque assim, ó, se a gente vai nas religiosidades de matriz africana, como candomblé, né, terreiro de mina, quando a Patrícia trouxe agora, tudo mais, também é no circular, também é na roda, também com cantiga, também bate palma, também é ao vivo, né? No povo cigano, como você mencionou, né, na tenda, girando, dançando, tudo colorido. Então, eu quero saber, então, a primeira pergunta, quando você se reconheceu criadora ou pertencente ao movimento cultural, né? Porque a gente nasce, às vezes, em alguns clãs e não reconhecemos, às vezes, ou temos dificuldade por essa questão, né? De sempre nos colocarem na marginalidade, por sempre terem medo da gente, né? Meu pai é de circo também, Kalim. E meu pai falava para mim que as pessoas perguntavam se ele não roubava criança. Então a gente tem esse estereótipo maldoso, né? Que é o estereótipo que demonizou esses povos, e principalmente o povo cigano, que traz uma sabedoria gigantesca, que dialoga com todos os povos. Eu acho que dentro da historicidade humana, o povo cigano era a ponte. Eu sempre falo que o povo cigano é a ponte, porque ele dialogava com todos os povos, né? E ele mediava conflito na história. Então tem muita importância para o mundo o povo cigano, né? Sem o povo cigano, nós não teríamos conhecimento da multiculturalidade que é esse planeta. E as pessoas não têm ideia disso. Então, a minha questão para mim é isso, né? Quando você se reconheceu, se você já você já estreou nisso, e como é que você faz para as pessoas reconhecerem esse povo também como um povo cultural, um povo que tem toda essa ancestralidade, como você brilhantemente falou, que vocês estão desde o Egito Antigo, entende? E as pessoas falam em Europa, nós temos que falar de Egito Antigo. Então é isso, meu amor. Gratidão. Que bom tê-la aqui nessa representatividade ao grupo também. É um trabalho você falou certinho, um trabalho bem de formiguinha, né? É um trabalho árduo, né? Ainda é um trabalho árduo. Fomentar a cultura, viver da arte, viver da cultura, e ainda sendo um povo, assim, pertencer a um povo que vive à margem da sociedade, né? Na marginalização. Porque uma coisa é muito legal ser o artista. O artista ele é visto como uma coisa bonita, exótica. Mas quando fala de cultura, as pessoas têm repulsa, as pessoas não querem entender. Quando eu falo pessoas, são a população, né? A população em geral, ela não quer entender, ela vai te marginalizar. Que cigano rouba, trapaceiro, né? Já aconteceu várias situações comigo, né? De gente o ônibus lotado e ninguém sentado do meu lado, da pessoa segurar a mão do filho e atravessar a rua. Sabe, até hoje, em pleno, né? Depois de eu ter esse nome todo, porque às vezes, né, as pessoas não têm acesso, né? Eu comecei aí nas escolas, porque uma vez picharam no muro, a gente botou as crianças no colégio, antes de eu fazer essa lei, sabe? Isso que começou a dar essa... Eu falei, não, eu quero fazer isso, que me deu direcionamento. Picharam no muro da escola onde os ciganos estavam estudando, falaram, fora seus marginais, seus ladrões, o que vocês estão fazendo aqui? Picharam no muro da escola. Né? E meus filhos, outras crianças não quiseram mais ir na escola.
sabe? Aí nós fomos lá, eu fui com as mães, a gente lavou o muro, tiramos a pichação e falamos, não, vocês vão ter que continuar aqui. Isso mexeu muito comigo, sabe? E às vezes também das pessoas olhar minha mãe e meu pai com um olhar diferente, né? E foi me dando força. Mas o meu pai era uma pessoa muito machista. Eu cresci num ambiente que meu pai era muito machista. Meu pai achava que eu tinha que nascer, casar, ter filhos e não... Tá bom. Seguir a tradição como a avó dele, a mãe, o pai. Ele queria que eu fosse isso, né? Mas aí quando eu me casei, meu marido me deu essa liberdade, né? Há 25 anos atrás, meu marido me deu a liberdade. Eu acho que é aí que nasceu a fomentadora, sabe? Há 25 anos atrás. Porque eu comecei, ao invés de eu jogar água no muro e lavar o muro, eu ia correr atrás das leis. Tudo que eu sentia e meu marido junto comigo, só que chegava lá na hora eu que falava. Eu ia e começava a falar assim, não, a escola era obrigada, né? Tem uma porcentagem de criança, eu falava que, né? Falava das nossas leis, que a gente era ser humano, pessoas de bem, e as crianças tinham que estudar. Só que eu achei que isso era pouco, então o que eu fiz? Eu escrevi uma carta para o presidente da República, na época. Ah, você é maluca, eu vou escrever sim, vou escrever e vou mandar lá para o ministério. Mandei. Aí ele me achou e eu fui para Brasília. Aí que começou toda essa história, né? Eu fui para Brasília. Chegando lá em Brasília, eu descobri, né? Ele deixou eu falar, eu falei com ele e expliquei, chorei, porque, tipo, para quem não sabe, eu não tenho estudo. Eu nunca estudei. Eu aprendi a ler sozinha, sabe? Eu aprendi a ler sozinha, porque eu queria tanto ser alguém. Tipo, eu achava que quem sabe, eu passava, não conseguia ler as pratas, não sabia andar. E eu aprendi sozinha, com gibi. Eu aprendi a ler com gibi, né? Meu pai até ria de mim, porque eu lia cantando, sabe? Que eu não sabia falar as palavras, né? E eu aprendi a ler, sou autodidata, né? E eu expliquei isso pro presidente e ele falou para mim que isso ia mudar. Ele me prometeu. E ele anexou a lei do circo para os ciganos, sabe? Isso para mim foi tão importante, sabe? Né? Eu não tive nem a oportunidade de contar isso para a Silvia está sabendo agora, né, Silvia? Entendeu? Então, o que acontece? Isso mexeu muito comigo. Aí começou a militância, né? Eu comecei, aquela família está passando necessidade. Por que seu filho não está na escola? Então, ele não vai receber ajuda, não vai ter reforço. Eu sem saber ler, ensinava a ler. Eu sem saber... Eu já ensinei uma pessoa a tocar violão sem saber tocar violão. Coisa de louco, né? Então, aí quando ele falou assim, ele queria tocar Gypsy King. Aí ele, Morgana, aprendi. Porque quando eu ia no acampamento dele, eu falava, pega o violão direito, postura, esse braço. Segura aqui, entendeu? Aí ele demorou um mês, eu voltei. Não tinha nem internet naquela época, celular. Eu voltei, ele tocando a música, uma parte da música. Ele tinha, Morgana, toca agora. Eu falei, eu não sei tocar violão. Ele falou, não acredito. Eu tô há 6 meses estudando que a senhora me ensinou. Eu falei, eu não sei tocar. Desculpa, eu só estava te dando motivação. Né? Então, eu acredito que essa motivação que a gente dá às pessoas, né, principalmente o pessoal da minha cultura, é muito lindo quando as crianças me reconhecem, sabe? Assim, eu quero ser igual a tia Morgana. Não, eu era de uma época que a mulher não podia nem fazer sobrancelha dentro da comunidade cigana, sabe? Nem pintar a unha, porque o que aconteceu? Quando o cigano chegou aqui no Brasil, como o rapaz que me fez a pergunta chegou no Brasil, a gente ficou monopolizado, assim, só sem poder se misturar, né? A gente não pôde se agregar a isso tudo, né? Então, o que aconteceu? A gente foi se identificando com o quê? Com as culturas regionais, como disse a nossa amiga Patrícia.
A gente foi se identificando porque eles faziam a mesma coisa que a gente. Então, foi uma troca de cultura, né? Então, tem uma porcentagem da nossa cultura, sim, né? Só não é reconhecida, né? Eu esqueci a pergunta que ele me fez. Você sabe me responder? Karina, essa pergunta mesmo, acho que você já me respondeu. Eu gostaria de saber qual é o presidente que você escreveu, porque a tua fala é tão linda, né? Gente, eu vou ali escrever uma cartinha pro presidente, já volto, né? Parecia escrever carta pro Papai Noel. Eu não sei se eu devo falar, porque todo mundo fala mal dele, né? Todo mundo depende, eu acho que a gente tem que nominar. Se ele foi uma pessoa que te recebeu, ele, né? Ou ele ou ela, não sei quem que te atendeu, a gente deve nominar. Porque... quem é, né? Luiz Inácio. Isso aí. Isso, muito bem. Então, Luiz Inácio Lula da Silva, ele te recebeu, você escreveu a carta dele, mesmo quem não concorde ou não, mas ele te recebeu. Eu acho que isso é importante a gente dizer, né? A gente preparou uma apresentação, sabe, sobre o que hoje tem registro da história dos ciganos. É lógico que, diante da fala da Kalim Morgana, é evidente de que há muitas histórias sobre os ciganos, porque é uma língua ágrafa, é uma cultura ágrafa passada de geração em geração. Quem registrou um pouco da história foram os não ciganos, e isso vem carregado de um grande misticismo, de grandes equívocos, mas, diante disso, nós, como pesquisadoras, a gente tenta chegar em pessoas como a Kalim Morgana e também outras famílias, porque aqui nós vamos colocar que existem outras famílias ciganas, de outras etnias, de outros lugares. A Kalim Morgana, ela faz parte de um clã cigano, como ela já falou, dos Calons, né, Kalim? E essas etnias, elas vivem no Brasil. E eu trouxe uma pequena apresentação, vou falar de forma assim, extremamente rápida, falar de que a dança realmente ela é muito diferente de um lugar para o outro, mas traz muita similaridade, e que os povos ciganos realmente, eles trazem carregado a cultura de cada lugar por onde eles vão passando. Linda imagem, lindo figurino. Então, essa aqui, eu trouxe as imagens do meu grupo mesmo, da grupo de apresentação. Essa imagem é uma foto minha apresentando uma dança cigana da região da Índia, que são as calbérias. Diante da história, o mais provável, como a Kalim falou, que o povo dela veio do Antigo Egito, mas o que nós temos de registro da história é de que a migração começou a partir da Índia. E por que dizem que os povos ciganos são originários da Índia? Por um estudo científico genético, através da genética, e também por causa da língua romani, que tem a similaridade, um estudo, enfim, muito aprofundado, comprovou-se que ela deriva do hindi, né, que é da Índia. E o motivo pela migração é incerto. Há várias histórias, eu já pesquisei em muitos livros, há livros assim bem complexos, e há muitas histórias desde a invasão muçulmana na Índia, ou divisão de castas, e por aí vai. E nesse tempo aconteceram várias migrações, várias diásporas dessas famílias que foram se redirecionando para outros lugares do mundo. Por isso que há ciganos no mundo inteiro, praticamente. E por eles serem nômades, eles foram incorporando esses hábitos, assim como aconteceu aqui no Brasil, aconteceu em todos os lugares que eles se fixaram. Então, é por isso que é comum a gente identificar similaridades entre os povos. Essa foto já é uma foto que seria representando, não é uma foto minha também, de palco, representando as gauazes, que é a dança
dançada no Egito, das ciganas do Egito. Que lá no Egito, elas já eram consideradas estrangeiras, elas já eram estrangeiras, é por isso que elas dançavam publicamente, enfim, com essa história de que, lógico que no Egito, através da sua cultura, elas não tinham, as mulheres lá, elas não jamais dançariam em público, então eram as estrangeiras que alimentavam, entre aspas, né, as festas, eram convidadas para as festas, dançavam nas ruas por dinheiro, para o seu sustento da família, e foi assim, e essa história do circo e essa história da dança em si, eles fomentaram, foram agentes culturais em todo esse processo cultural do mundo por onde eles passaram, justamente por causa disso, por causa dessa, entre aspas, essa liberdade de expressão, e essa forma de expressão, e essa forma de conduzir a cultura. Então, hoje, uma média geral de que existe maior número nos Estados Unidos, que são mais de 1 milhão, no Brasil já mais de 800 mil, na Espanha 710 mil, mas aqui eu ainda trouxe nessa referência de que em uma proporção de ciganos de população, em alguns lugares, como a Romênia, Eslovênia, Bulgária, Sérvia, eles têm maior número pela quantidade de povos que tem nesses países. Todos eles assimilam a cultura local e aderem isso à arte da dança. Então, em todos esses lugares, tanto na Espanha, que nós temos o flamenco, um pouquinho no Brasil, que é essa dança que nós dançamos, não a tradicional, como a Kalim falou, mas, e também nos Estados Unidos, e todos esses países, Romênia, Eslovênia, Bulgária, Sérvia, também têm similaridades com a cultura local, mas todas elas, de alguma forma, é como se estiver puxando essa tradicionalidade cigana. Aqui o que a Kalim já falou, né, já pela própria história dela, todos os povos, assim como aqui os indígenas, os afro-brasileiros, todos sofreram preconceitos, e esses preconceitos estão atrelados ao estilo de vida, a esse estilo nômade, a forma como traz o sustento para a família. O povo cigano, por ter essas artes adivinhatórias, eles, de alguma forma, foram julgados pela igreja e considerados hereges, e isso tudo fez com que trouxesse cada vez mais esse preconceito. Aqui eu tenho embaixo, aqui, uma bailarina que se chama Marina Medeiros, tocando um instrumento que se chama sagats, ou snudges, hoje a gente chama muito de snudge aqui no Brasil, é como se fosse uma castanhola de ferro, e ela é tocada, e aqui também são bailarinas do meu grupo, e a gente aprende a musicalidade, então, para se dançar a dança cigana, realmente, a gente precisa fazer um estudo do comportamento cultural dos ciganos e como está atrelado a musicalidade, como que a mulher cigana se comporta, em que região, qual é a temperatura daquela região, enfim, tudo isso tem que ser estudado por causa dessa ancestralidade que a gente tem que trazer para a dança. Então, é natural que as mulheres fizessem parte dessa apresentação artística, onde tinham que tocar instrumentos musicais, tinham que fazer esse faz-tudo, e as mulheres, elas também, quando elas eram contratadas com a sua família cigana para festas, principalmente no Egito, isso aconteceu muito. As gauazes, que são as ciganas egípcias, elas foram as responsáveis pela ocidentalização da dança do ventre. A dança do ventre hoje existe no Ocidente por causa das gauazes, porque elas que transformaram essa dança que nós dançamos hoje com braços alongados e toda modificada, foram as gauazes que
trouxeram para o Ocidente. E elas também foram as mulheres mais ousadas que eu conheço dentro da história da dança. Elas que começaram a usar duas peças, enfim. Aí não dá para falar muita coisa porque tem que ser rápido. Então, aqui eu quero falar rapidamente sobre os ciganos, os clãs, como a Kalim Morgana falou que ela é da família, né, e do clã, da etnia Kalon. Nós temos 3 grandes grupos e que são também subdivididos em outros grupos que têm as suas familiaridades, que são diferentes, mas todos uma cultura diferenciada. Então, isso dificulta bastante para nós, estudantes, saber como que os Huns, que muitos dizem que são o povo originário cigano, mas isso tudo é coisas que nós lemos, que nós pesquisamos, alguns dentro da história do povo cigano. É muito difícil a gente afirmar algo historicamente dos ciganos. Eu acredito que esse estudo ainda vai se melhorar com o tempo. Então, os Huns são predominantes dos países balcânicos e europeus, e que vieram para as Américas. Os Sinti, que são principalmente da Alemanha, Itália e França, e que também são chamados de Manouche. E os Calons, que é Portugal e Espanha, que foram são os que mais vivem no Brasil. Mas todos vivem no Brasil. Todos esses grupos aqui têm famílias que vivem no Brasil. Então, tem famílias que são Sinti, tem famílias que são Huns, então tem famílias que são Calons. Então, aqui, falando da história, é uma história marcada pela perseguição. Eu sempre digo que eu acredito que a cultura sobreviveu justamente por causa da perseguição, por ter que se fechar diante de tanta perseguição, e isso fez com que o próprio povo conservasse a sua cultura e conservasse a sua forma de ser. Eu acredito que isso os tenha fortalecido. E a história, né, como eu falei, ela está baseada em suposições. Aqui eu trouxe também fotos das nossas intervenções artísticas em palco. Aqui em cima, Calbélias, representando a dança cigana da Índia. E aqui embaixo já a dança cigana que nós representamos aqui como estilo brasileiro, já transformada para o palco, já com saias bem rodadas, que não é o caso dos Calons, que usam saias menos rodadas, mas como a Kalim falou, hoje ela já usa saias que são representadas de forma artística para ela levar para os palcos. E aqui eu trouxe também esse grupo aqui. Eu acredito que o meu grupo seja um grupo que representa bastante a cultura cigana, porque ele é bem miscigenado e ele trabalha com essa integração, não importa a idade, e traz mulheres, né, de 20, de 15, de 70 anos. Aqui eu tenho uma de 18, aqui eu tenho uma de 73, aqui eu tenho uma de 50 e poucos. Cadê a Nina aqui? Não sei. Mas, enfim, aqui tem todas as idades. E acredito que a cultura cigana ela deve ser trabalhada assim, a dança cigana ela deve ser trabalhada assim, todas ao mesmo tempo, sem distinção de idade e de cor, enfim. E aqui tem toda a migração que foram datado, né, a partir do século X. E aí houve outras grandes diásporas, onde aconteceu uma no século XV, no Brasil, praticamente, eles participaram da colonização, então vieram para cá no século XVI, assim que o Brasil foi começado a ser colonizado, e outra diáspora no século XIX e também no século XX, com a queda do Muro de Berlim. E todas essas diásporas aqui nós recebemos migrantes ciganos
do Brasil. Gente, eu vou encerrar aqui, a gente está passando já do nosso horário. Kalim Morgana, eu queria te agradecer muito demais, assim, para mim, que eu estudo a dança cigana, né, no mundo e no Brasil também, te ouvir hoje foi algo, assim, impressionante em todos os sentidos. Agradecer também a Silvia, que é a minha professora e que me leva nesse caminho da arte. E ressaltar, assim, a importância da gente reconhecer a participação e a contribuição dos ciganos, não só na cultura brasileira, mas na cultura mundial. E acho que a gente está começando aí, passinho de formiguinha, aos poucos, a fazer com que eles tenham esse reconhecimento, porque não, na minha visão não é mais, será que eles têm essa contribuição? Né? Não, eles têm. O que falta é a gente, pouco a pouco, ir dando esse crédito, né, artístico. Na minha visão, eu sou professora de artes também, eu levo isso para todos os meus alunos, de que eles são agentes culturais no mundo inteiro. Né? Eles tanto se apropriam da cultura do lugar, como eles contribuem com a cultura daquele lugar. E para mim, essa é a melhor representação de um conceito de cultura que existe, né? Algo que é vivo, que se transforma, que só cresce quando a gente vai bebendo de outras fontes, né? Que não é algo que fica fechado em caixinhas, mas é algo além disso. Né? E a importância de reconhecer uma ancestralidade, de que fazendo analogia da árvore, né? Quando a gente reconhece as nossas raízes, a gente é mais firme. A árvore que não tem a raiz muito firme, qualquer vento derruba. Então, para ressaltar mais uma vez a importância aí da ancestralidade em todos os aspectos aí da nossa vida. E também na arte, que foi o nosso tema de hoje, né? Primeiramente, assim, eu não sabia que existia esse movimento tão importante que tenta perpetuar, né, e agregar valores tão importantes para povos tradicionais, né, em relação à cultura. E eu muito feliz de estar aqui com vocês, né, e passar um pouquinho da minha história, da história do meu povo, representar meu povo, né, porque quando eu saí de lá do meu acampamento, da minha família, para ser essa professora de dança cigana, né, buscar essa representatividade, né, para empoderar mulheres, homens, seres humanos, né, pessoas, né, que vale a pena lutar, né, e ter pessoas igual vocês que falam com tanta propriedade sobre o meu povo. Eu fico muito feliz, estou emocionada. Obrigada. Vou falar na língua cigana, tá? Que, assim, nós ciganos achamos que só em Romani que a gente fala a verdade, só na língua cigana. A gente não pode mentir quando a gente fala em nossa língua. Então, eu vou agradecer vocês, tá? Na minha língua, depois eu traduzo. Que do verbarão de que ela para tudo que sinaracai, nos delano bartalipen, que ele mas, que gozum choidromale de sunacai. Romale chaval. Que Deus Pai Todo-Poderoso possa iluminar o caminho de vocês, que vocês tenham caminhos de ouro e que a árvore de vocês sempre seja frondosa e florida e com bons frutos. Que assim seja, assim será. Obrigado. Obrigado, gente. Amei, gente, que lindo! Que lindo esse meu amor. Muito obrigada, amei. Obrigado, Kalim. Obrigada, Kalim. Muito obrigada. Meninas. Obrigada, Carinha, arrasou. Eu quero parabenizá-las também. Olha, esse povo tá vibrando aqui nos comentários. Kalim, os comentários assim, obrigada, gratidão, gratidão. Alguns axés. Que Santa Sara ilumine o caminho de vocês e que vocês continuem com um objetivo positivo. Para mim, eu tô... Gratidão. E não desistam, hein? Lutem! Sempre! Força! Sempre! Meninos, meninas, por hoje, boa noite, bom descanso. Beijos, beijos. Beijo, boa noite.